Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará. Hoje, a segunda aula dessa sequência de aulas para o Estatuto, para o Código e todas as demais. Lembramos aos senhores e senhoras que estão nos assistindo, senhoras e senhores, independentemente da ordem, que fazemos um pequeno pedido. Se você acredita que esse tipo de interação, esse tipo de trabalho que é feito com o intuito de direcionar a ajudar tanto aqueles que já estão em cursinhos, como aqueles que não têm condições, principalmente financeiras, de estar em cursinho, é importante, fazemos a sugestão de que você patrocine esse nosso trabalho, ok? Aí vai uma conta Banco do Brasil Poupança, para que você patrocine. Patrocinando, você terá como retorno uma qualidade cada vez maior de nossas aulas, que vai ajudar a todos vocês, ajudar uma verdadeira legião de concurseiros que pretendem e com a graça de Deus vão conseguir o seu lugar no serviço público, ok? Hoje vamos dar continuidade à Lei 3.729 de 2006, que é o EMS, Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará, e também, logicamente, dos bombeiros militares, porque cabe aos dois, né? Militares estaduais. Qual é o artigo de hoje? O artigo 10. O artigo 10 que vai falar de quê? Requisitos essenciais para ingressar na nossa gloriosa Polícia Militar. Lembre, estou falando constantemente Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Militar, mas entenda também que é bombeiros militares. Estou falando PM pelo fato que é o concurso agora de 2019, ok? Então vamos lá. O artigo 10 fala no ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará. Os requisitos essenciais, básicos, por quais motivos? Porque haverão outros ligados, por exemplo, ao oficialato, né? O quadro de oficiais de saúde, o próprio quadro de oficiais combatentes, capelania e por aí vai, tá bom? Então, vamos diretamente ao assunto. Primeiro requisito, básico dos básicos, ser brasileiro. O requisito ser brasileiro poderá ser brasileiro nato ou naturalizado. Já que o Brasil não admite para concurso público naturalizado, quando é para oficial das Forças Armadas. Então, tanto poderá ser o brasileiro nato, aquele que já é de origem, como aquele que, por amar nosso país, por gostar de nosso país, resolveu, mesmo nascendo em outro país, tornar-se brasileiro, que é o que está exposto lá no nosso artigo 12 da nossa Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 88, que é a atual Constituição Federal, o naturalizado, ok? Ah, professor, me diga uma coisa, e a questão dos portugueses, é aquele tratado de reciprocidade. Aí, normalmente, isso não é cobrado, porque esses tratados não caem geralmente nesse tipo de prova da área operacional. Mas, se cair, já que é reciprocidade, se de repente para o brasileiro lá for dado um certo direito, aqui também será dado esse mesmo direito ao português. No entanto, haverá suas ressalvas doutrinárias e legais que a gente não vai comentar pelo fato de não ser para a sua prova. Não vai cair a esse nível, com certeza. Mas nível que vai dizer qual o primeiro requisito? Ser brasileiro, nato ou naturalizado. Segundo, questão de idade. A idade tem que ser igual ou superior a 18 anos, tá bom? Ou seja, maior de idade. Agora é importante lembrar que essa faixa etária normalmente é cobrada ou para o curso de formação ou para a posse. Por lei mesmo seria posse. No entanto, o Estatuto fala que na data de inscrição. Então, levando em consideração que o Estatuto diz, o que está lá de plano escrito, na data da inscrição, ter no mínimo 18 anos de idade. E isso é importantíssimo. Ok, e o limite? O limite para praça e o limite para oficiais combatentes, polícia militar e bombeiro militar,
QOPM e QOBM, ou seja, quadros oficiais da PM e quadros oficiais dos bombeiros, o limite é inferior a 30 anos. Em que data? Na data de inscrição para o concurso público. Antes, em tempos logicamente atrás, tinha aquela ideia de que era na data de matrícula do curso de formação, atualmente feito na AESP, Academia Estadual de Segurança Pública. No entanto, isso aí foi dado de última forma, como a gente diz na gíria militar, foi dado de última forma, porque agora, para evitar alguns dissabores, de certo modo até injustiças, foi concretizado de que essa data inferior a 30 anos é na data de inscrição, no dia que você se inscreve para o concurso público, tá? Digamos que o concurso público vai ser do dia 10 ao dia 30, o período de inscrições. E no dia 11 eu faço 30 anos de idade. Então, no dia 10 eu me inscrevo. Tudo bem, mas no dia 30 já terminaram as inscrições e eu já tenho 30 anos, mas é na data da sua inscrição, que tem que ser inferior a 30 anos de idade, tanto para a carreira de praça como oficiais combatentes. O que acontecia antigamente era que a pessoa se inscrevia, por exemplo, com 27 anos, e aí era chamado 4 anos depois, aí tinha 31. Se com 30 em um dia já não dá, imagina com 31. Para que fosse corrida essa digamos assim, esse absurdo, não deixava de ser um absurdo, agora você lembra, a data que vai contar é a data da inscrição no concurso. Nesse dia, você pode ter até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode ter completado 30, tá bom? Lembrando que também vale para oficiais. E agora, qual a idade para os demais oficiais? QOS. O que é QOS? Eu fiz questão de falar pausadamente. Quadro Oficiais da Saúde. Então, você vai ter a questão do QOS, QOCPL-M, que é o quadro de oficiais capelania da Polícia Militar. Lembrando que do Corpo de Bombeiro Militar não tem concurso para a área de capelania. Quadro de oficiais complementares, que esse aí é dos bombeiros, ok? Então esse pessoal tem que ter menos de 35 anos. Aí você me pergunta, peraí, professor, para o quadro de oficiais combatentes, menos de 30. Para esse aqui, menos de 35. É porque para esse último aqui, né, o QOS, o de capelania, o complementar, que é dos bombeiros, por aí vai, eles aí têm que ter um estudo a mais, além da graduação, tá bom? Porque essas provas, elas serão de provas ou títulos, errado, provas ou provas e títulos, tá bom? Não pode ter no Brasil concurso só para títulos, grava bem, provas ou provas e títulos, onde títulos, no caso, vai servir mais para a classificação de quem vai ficar à frente, quem vai ficar atrás. O eliminatório mesmo vai ser questão de provas, títulos no Brasil não reprova, pode até te deixar fora do número de vagas, mas não necessariamente reprovou. Então, os oficiais, né, o oficial do QOS, o oficial de capelania, o oficial complementar que é dos bombeiros, então o limite máximo é inferior a 35 anos. Possui honorabilidade. O que é isso, né? Não responder a nenhum inquérito policial, ter uma boa conduta, o que poderá e será comprovado na investigação social, e isso é importantíssimo. A honorabilidade para quem vai ostentar a fala da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, que vai representar a lei, que vai defender a sociedade, é primordial. Faz mais do que sentido e nós sabemos disso. Também ainda nessa linha, não pode o candidato ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. Prática criminosa. Ah, professor, mas eu tenho um problema seríssimo. Eu fui condenado a uma pensão alimentícia. Aí é a área civil, não é a área criminal, tá? Os chamados crimes é que não pode. A área civil
ainda é aceito no Brasil, né? Não é uma agressão tão grande assim como a área criminal, mas não esqueça, uma pessoa que foi condenada à pensão alimentícia, seja homem ou mulher, já que a mulher também pode pagar a pensão alimentícia, no caso, em alguns casos aí, então essa pessoa teve uma condenação civil e não criminal. Fica bem claro sobre isso, eu acho que não há erros de maneira alguma. Obrigações militares e eleitorais, né? Ter se apresentado às Forças Armadas, a gente popularmente fala servir ao Exército, mas tem Marinha, Exército, Aeronáutica, e é necessariamente o que? Não é servir, e sim se apresentar. Isso para os homens. E também para os homens a questão de eleitoral, né? Ter o título de eleitor, ter aquela numeração, ter votado desde que tenha sido necessário pelo lapso temporal, você sabe disso, porque de repente a pessoa se inscreve para o concurso da PM com 18 anos e aquela história de tirar o título de eleitor para poder votar com 16 anos até não ter completado 18, ela é facultativo, não traz obrigação alguma, tá? Mas desde que esteja em época da pessoa votar, está em dias também com a justiça eleitoral. Lembrando que para as mulheres é só a justiça eleitoral, já que em tempo de paz, que é o caso, para as mulheres não haverá obrigação do alistamento militar. Detalhe, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade permanente. Nós sabemos que, hoje em dia, os jovens querem servir a Marinha, Exército, Aeronáutica. Seja por uma questão de emprego, seja por uma questão de realizar um sonho, um ideal, eles querem servir. Mas existe sempre o chamado excesso de contingente. Em média, o Exército Brasileiro, por ano, absorve 100 mil jovens desses, né? Onde a grande massa vai o quê? Não vai engajar, mas aí é outra história. E aí o que é que acontece? Nós temos a ideia de um excedente, aí é o chamado excesso de contingente. Mas esse excesso de contingente é formado por pessoas que foram reprovadas também. Tiveram algum problema de saúde, são portadores de algum tipo de deficiência incapacitante para o serviço militar. Então, nesse caso aí, é uma incapacidade de caráter permanente. Nesse caso, não pode entrar no quadro de fileiras da Polícia Militar e Bombeiros Militar, né? Já que, por exemplo, a Polícia Militar, ela é reserva, ela é auxiliar do Exército, então segue basicamente a mesma linha em relação, principalmente, à questão física, tá ok? Importante também a questão da escolaridade, ensino médio, tá? Nós temos em nossas aulas presenciais, um de nossos alunos, que ainda não tem o ensino médio. Aí eu disse, meu querido, o problema vai ser fácil de resolver. Por qual motivo? Você só tem a obrigação de mostrar o ensino, a escolaridade exigida no ato da posse. Cuidado, não é no ato da inscrição, não é no curso de formação. Ah, mas eu só tenho a quinta série de fundamental ou menos. Já sou adulto, né? E aí o que é que acontece? Passei no concurso da PM, eu vou para a ESP, Academia Estadual de Segurança Pública. Para o meu curso de formação, é claro que vai. Você vai fazer o curso todinho. No entanto, quando você for chamado para a posse, aí não. Aí você tem que ter a escolaridade, né? Se vai fazer aí o INSEJA ou não, ou outro meio, logicamente lícito, aí é com o candidato, mas que vai ter que comprovar essa escolaridade no ato da posse, aí sim, no ato da posse. E isso é importantíssimo. Detalhe, se esse candidato foi licenciado do serviço militar, por algum motivo, Marinha, Exército, Aeronáutica, ele tem que estar lá naquele serviço militar dele, enquadrado, no mínimo, um comportamento bom, que é justamente o mesmo comportamento que os militares estaduais quando saem da academia, né? Então ele não pode estar no comportamento regular ou insuficiente, ele tem que estar pelo menos no comportamento bom, pode estar no bom, no ótimo, no excelente, mas tem que estar pelo menos enquadrado no comportamento bom. Detalhe, não ter sido demitido ex officio do serviço público a bem do serviço público. Poxa, se essa pessoa foi colocada para fora do serviço público a bem do serviço público, é porque ela é nociva ao serviço público. Como é que ela é nociva ao serviço público e vai ostentar a farda da Polícia Militar do Estado do Ceará, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará? Não faz sentido, né? Então, nesse caso,
ela não pode ter sido o quê? Despedida, vamos dizer, colocada para fora do serviço público ex officio, né? Quer dizer, por ofício, por obrigação da situação, ou a bem do serviço público, que é algo mais sério ainda, de maneira alguma não pode, tá ok? Altura, parte do biométrico, homens, pelo menos 1,62 m de altura. É uma altura, de certo modo, até baixinha em relação à altura média de algumas pessoas, alguns brasileiros em alguns estados, mas tudo bem. Importante que são os guerreiros e vão desempenhar bem o papel. E as lindas candidatas, 157, né? Aí o professor parece o artigo do roubo, né? Mas essa analogia é brincadeira, mas na realidade 1,57 m, né, de altura para as mulheres, tá bom? E ainda falando nas mulheres, é importante que elas saibam que elas vão exercer atividade física, vão correr, vão atirar, lá nos bombeiros vão nadar, aquela coisa toda, vão fazer um treinamento que cada vez mais o Estado do Ceará faz com bastante competência, através dos nossos queridos professores e monitores, da nossa querida ESP, né? O nosso Estado do Ceará está se despontando cada vez mais numa excelência, né? Nossos profissionais têm uma gigantesca maestria a respeito de tudo isso. Então, é importante que essas nossas lindas candidatas, não estejam gestantes, ou seja, grávidas. Elas não podem estar grávidas, tá? Se elas estiverem grávidas, elas não passarão para as fases, serão reprovadas do concurso, eliminadas do concurso. Por quê? Porque aí prevalece o direito do feto, que a gente, de um modo lato, pode chamar de criança, o direito à vida. Então, não seria cabível colocar uma moça grávida para esses testes físicos, colocando a vida do feto em risco e a vida dela mesma, né? Uma possibilidade de aborto, já que a lei brasileira coíbe todo e qualquer tipo de delito contra a vida, né? A não ser no artigo 23 do Código Penal, a legítima defesa da necessidade de ser regulado no direito e por aí vai. Mas fora isso, não faz sentido. Então, se estiver grávida, estará impedida de assumir essa vaga. E aí vai perder essa vaga e vai acabar sendo reprovada. Mas que eu tenho direito a ter filhos? Não tem. Mas você também não pode cobrar que o Estado se sacrifique colocando você para, depois que você acabar a gestação e tiver sua criança, que é um direito seu, sabemos disso, vamos agora formar só essa moça aqui. Então, vou pegar toda a academia para formar essa moça. Não, aí não vai fazer sentido de maneira alguma, né? É importante também que nossos candidatos tentem conhecer a legislação militar. Essa legislação militar, ela é indispensável para que você tenha já uma formação mais aprofundada. Aí pode ser cobrado o estatuto, pode ser cobrado o código disciplinar, pode ser cobrada a lei de promoções, né? Aquela coisa toda. Também será indispensável a aprovação no curso de formação. Antes que você imagine tudo isso, é necessário também que quando for para a ESP, Academia Estadual de Segurança Pública, para a sua formação, você lembre que você tem que ter habilitação, no mínimo na categoria B de bola, tá? Essa categoria B, por quê? Todo policial está sujeito a dirigir uma viatura. Então, é necessário que todos estejam preparados, então todos têm que ter habilitação na categoria B, isso já na matrícula para o curso de formação. A aprovação nas etapas do concurso público, nas fases do concurso público, que isso é importantíssimo, 3 fases, né? A primeira, você estará submetido a uma prova de conhecimentos, né? A chamada prova escrita, objetiva, não é subjetiva, é objetiva. E que será uma prova que poderá ser somente a prova ou provas e títulos, né? Nós já sabemos disso. A segunda, o exame médico odontológico, tá? Isso aí é importantíssimo, né? O exame toxicológico também
é importantíssimo, tá? Então, esses exames serão feitos já numa sequência para o curso de formação. E aí, a terceira parte, você vai ter que fazer o quê? O exame físico, ok? O exame psicológico, psicotécnico. E também, importantíssimo, o fato de você lembrar que você passará por uma investigação social. Lamentavelmente, é muito comum na investigação social alguns candidatos serem reprovados. Agora, também é muito comum serem reprovados no toxicológico. E nesse toxicológico, ficamos bastante tristes por saber que existem jovens, tanto rapazes como moças, envoltos com drogas ilícitas. Não vamos julgar mérito, aqui é uma aula para concurso e não a situação em antropologia, ou sociologia, ou até mesmo filosofia, não é isso, tá? Mas é necessário também que esse jovem, seja um rapaz, moço, rapaz, tenha a ideia da seriedade do seu cargo. Você já imaginou quanto inadmissível seria policiais numa viatura, usando entorpecente, combater aquilo que eles usam? Por mais que ele, mesmo assim, detenha ainda o poder do Estado, não seria uma coisa moral. Não faz sentido eu combater aquilo que eu uso. Por quê? Porque se é errado, eu, como autoridade, sou o primeiro a ter que dar exemplo. E lhes digo que, lamentavelmente, são muitos que são pegos no exame toxicológico. Lamentamos. Mas essa visão do que foi dado agora, né? A questão dessas três fases finais aí, que a prova, o odontológico com o médico, o próprio biométrico em relação à questão de altura, até mesmo às vezes até em relação de peso, porque não pode ter morbidade, você sabe disso. Ah, não está escrito lá, mas vai estar na questão de saúde, né? O psicológico, também chamado psicotécnico, o próprio curso de formação em si, a questão da parte física, o teste físico. Aqui essa ordem a gente às vezes até mistura um pouquinho, mas isso aí não é problema, o importante é saber que eles existem, tá? Outra coisa, e ainda muito importante também, é saber da exigência do toxicológico e da investigação social. Porque ser reprovado em qualquer fase, em qualquer etapa, em qualquer momento, é algo realmente deplorável, triste, porque a pessoa se sente para baixo, dá o mesmo, né? No entanto, ser reprovado no toxicológico ou ser reprovado na investigação social é algo ainda mais forte, tá? Então, esse aqui foi um pequeno resumo do artigo 10. Próxima aula a gente já dá continuidade do 11 em diante, bem que hoje poderia ter sido o 10, 11, 12, 13, 14, 15, como foi até falado no vídeo anterior, mas preferimos colocar o 10 por enquanto, para que a gente falasse com um pouquinho mais de calma, tá? Fé e honra, lembrem, curtam, aquele like é importantíssimo, façam sua inscrição, também é muito importante. Mostra que esse nosso trabalho está sendo valorizado, tá? E também essa tarjeta do patrocínio. Se você desejar patrocínios, por quê? Porque queremos aumentar a qualidade, qualidade de imagem, qualidade de áudio, qualidade do estúdio em si. Então, para nós, tudo isso é muito importante. Com a graça de Deus, obrigado, fé e honra e até o próximo vídeo.